Amém, irmãos? Então agora nós vamos preparar nosso coração. Vamos receber aqui a irmã Vera para deixar aqui aquilo que Deus preparou ao coração dela para entregar para nós. Amém? Amém. E saboreie a cada mensagem, saboreie a cada palavra que Deus for entregar. Amém? Glória a Deus. Pode passar a irmã Vera em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Como diz o irmão Antônio, essa aqui é a nossa arma. Aleluia. Essa aqui é a nossa arma. A palavra. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Glória a Deus. Criador dos céus e da terra, te pedimos, Senhor, nessa hora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor direcione o nosso coração com a mensagem que for dada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Lucas, capítulo 23. Amém, irmãos? Amém. Lucas 23, e o versículo é o 33. Diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Irmãos, o inimigo percebe quando Deus tem um propósito na vida de um homem. Amém, Jesus. Quando eu falo na vida de um homem, é o geral. Amém? Amém. E o diabo, ele percebe quando Deus tem um propósito na nossa vida. E o que ele faz? Ele tenta impedir Meu Deus. esse propósito de Deus na nossa vida. Por que ele tenta impedir? Para que a gente não receba as bênçãos. Porque o diabo, ele nos odeia. E ele odeia também o Senhor. E ele nos odeia porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Então, o diabo vai fazer de tudo para que não se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Depois eu vou falar sobre isso, irmão, mas eu quero falar para vocês, lá em Neemias. Aqui no capítulo 1. Irmãos, Neemias, eu acho que todos sabem, ou alguns já conhecem a história de Neemias. Neemias, ele não era um profeta, não era lá um sacerdote, um governador, ele era apenas um homem simples. E ele morava lá no palácio e ele servia ao rei. Ele era um empregado lá do rei. Aqui no capítulo 1,
diz as palavras de Neemias, Neemias falando: E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e perguntei acerca de Jerusalém. E eles disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E sucedeu, no versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu, Neemias falando, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então, como eu falei para vocês, Neemias era um homem simples. Então vieram alguns irmãos dele lá de Jerusalém, e Neemias perguntou para aqueles irmãos: como é que está lá Jerusalém? Como é que está lá o povo? Jerusalém estava destruída, os seus muros derrubados, as suas portas queimadas a fogo. E aquele povo que restou, aquele povo estava em grande desespero e miséria. Então, Neemias, ele chorou, ele se entristeceu, e ele orou ao Senhor e jejuou por vários dias, pedindo socorro de Deus lá para Jerusalém, pedindo para Deus uma direção, o que ele podia fazer para ajudar, irmãos. Então, Neemias foi até o rei, e o rei percebeu que ele estava triste, e falou: por que está triste o teu coração, a tua fisionomia? O rei perguntou para ele. Então, Neemias contou o que houvera, o que havia acontecido. Amém, irmãos? Amém. E ele pediu para o rei algum tempo, alguns dias. Se o rei permitia, ele ia até lá Jerusalém para ele ajudar aquele povo dele e para ele reconstruir de novo os muros, ajudar a reconstruir a cidade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aqui entra o propósito que Deus tinha na vida de Neemias. O diabo sabia deste propósito. Então, o que ele fez? Ele tentou impedir Neemias de restaurar aquela cidade. E como que ele fez isso? Ele usou homens de coração duro, mau, um chamado Tobias e o outro chamado Sanballat. Irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, o diabo ele usa estratégias para nos impedir de receber aquele propósito. Ele usa pessoas para nos desanimar, para que a gente venha desistir. Mas aqui, Neemias estava focado, decidido, e Neemias era fiel ao Senhor.
Aleluia. Ele orou, ele jejuou, ele pediu uma direção e o Senhor deu. Glória a Deus. E às vezes, até as pessoas que vêm na igreja, pessoas que estão começando, pessoas que já estão há algum tempo, então começa a se levantar as lutas, as dificuldades na nossa vida. E se nós não tivermos focado na palavra, se nós não formos fiéis à palavra de Deus, o inimigo vai fazer com que a gente desista. Aí as pessoas, muitos de vocês já ouviram, eu já ouvi alguém dizer: mas depois que eu fui para a igreja começou a se levantar as lutas, as dificuldades, eu não vou mais. E desistem, e aí o diabo ganha essa batalha na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não estava focado naquele propósito que o Senhor tinha. Deus tem um propósito para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém, Jesus. Nós temos que estar focados, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que renovar a nossa fé. Como disse o pastor Xavier, que a nossa fé ela vem pelo ouvir a palavra. Essa aqui é a arma, irmãos. Agora eu quero passar aqui para vocês Neemias, o capítulo 2. E o versículo é o 10. E ouvindo Sambalate, o Noronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui a palavra diz que esses dois homens não gostaram nem um pouquinho de Neemias ter vindo para restaurar. Eles não queriam. Eles queriam que Jerusalém ficasse ali aos cacos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Versículo 4, capítulo 4. E o versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, eles estavam zombando de Neemias e ainda diziam: ele pode até restaurar Jerusalém, ele pode até tentar levantar os muros, mas isso aí é tudo bem fraco, eles vão fazer de qualquer jeito. Se vir até uma raposa se passar por esse muro, os muros vão ser derrubados de tão mal feito. Vamos supor que seja assim, porque é o que diz aqui no versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles queriam o quê? Que Neemias ficasse desanimado com aquela zombaria e que voltasse para lá aonde ele morava e que desistisse. É isso. O diabo está sempre usando estratégia e ele nunca cansa. Se não dá a primeira vez, ele vai a segunda, ele vai a terceira, ele vai a quarta, e ele vai nos tentando tirar desse propósito, do foco, porque ele é um estrategista. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, no capítulo 6, eu quero ler para vocês. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, o arábio e o resto dos nossos inimigos, aqui quem está falando é Neemias,
que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. E Sanbalate e Gesem enviaram mensageiros até Neemias a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Aqui Neemias falando. Ou seja, eles zombaram de Neemias, mas Neemias estava focado na obra. Então, esses dois homens, eles queriam fazer mal, eles queriam, acho que, matar Neemias. Então, eles enviam mensageiros até Neemias para dizer: vem, Neemias, desce daí, vem congregar com nós aqui na aldeia. Ou seja, vem se juntar a nós, vamos conversar, vamos comer, beber, essa coisa assim, mais ou menos assim, irmão. E aí, Neemias envia mensageiros de volta para mandar dizer para aqueles homens: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ou seja, Neemias dizendo: por que eu vou parar a obra que eu estou fazendo, que o Senhor está me ajudando, para descer, para vir aí falar com vocês? Querem falar comigo? Então vocês subam até aqui. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, aqueles homens enviaram a mim, aqui Neemias falando, 4 vezes. Para vocês verem como o diabo, ele não desiste. Ele arma as armadilhas, as estratégias, se não dá de um jeito, como eu falei, ele vai insistindo. E aqui diz: por 4 vezes, esses homens mandavam de novo mensageiros lá para Neemias. Ah, mas desce, Neemias, desce, vem descansar um pouco, desce daí da obra, porque eles estavam tentando fazer mal, matar Neemias. E todas essas vezes Neemias dizia que não ia parar a obra, porque Neemias estava focado. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E que nós sejamos também focados, para não dar lugar para o diabo. Oh, Senhor. Amém? Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. E ali naquela carta, eu não vou ler tudo, depois vocês, quando quiserem, vocês leem, meus irmãos. Nessa carta, ali dizia que tipo, Neemias tinha ido para aquela cidade, eles falaram lá para o rei daquele lugar lá, que Neemias queria tomar o lugar de rei. Por isso que Neemias, não é isso, pastor? Isso. E Neemias disse: está errado o teu coração, isso aí é mentira, eu não quero isso. Eu só vim aqui para restaurar a cidade dos meus antepassados. Amém. Amém, irmãos? Amém. E foi isso que Neemias fez. Se vocês forem ler mais adiante, aqui diz que Neemias conseguiu Glória a Deus. conseguiu Glória a Deus. restaurar aqueles muros, conseguiu restaurar os portões, a cidade e ajudar aquele povo. Porque Deus tinha um propósito na vida de Neemias, e Neemias foi fiel, e Neemias estava focado nessa obra. Aleluia. E Neemias não permitiu que o diabo atrapalhasse. Glória a Deus.
E quando nós estamos bem focados, firmes, alimentados na palavra, o diabo pode até lançar as setas dele, mas ele não vai nos atingir. Aleluia. Mas para isso nós temos que estar focados, assim como esse exemplo de Neemias. Amém? Amém. Glória a Deus. Há mais exemplos na Bíblia sobre pessoas que estavam focados, irmãos. Mas eu vou falar um pouquinho de José do Egito. Amém? Amém. Não precisa vocês procurarem, irmãos. Todos nós aqui sabemos que José, quando era jovem, ele tinha sonhos. Ali já tinha um propósito na vida de José. José sonhava e contava para os seus irmãos, porque José ele era um moço bom, ele era também fiel ao Senhor, o Senhor conhecia o coração dele. Então ele contava, sem nenhuma maldade, sem nenhuma presunção. Ele contava para os irmãos ali, os sonhos. Naqueles sonhos queria dizer que o pai, que a mãe, que os irmãos dele iriam se curvar diante dele um dia. Então os irmãos se indignavam por causa disso e começaram a passar a odiar José. E diziam: como que nós vamos nos curvar diante de ti? E o pai de José amava muito José. Havia até feito uma túnica colorida para ele. E os irmãos passaram a ter inveja, a terem ciúmes. Aí o diabo usa os irmãos de José para intentar, para fazer mal, para matarem José, porque o diabo sabia do propósito de Deus na vida de José. Então, quando José estava lá no campo, eles tentaram matar, mas um dos irmãos não deixou. Então, eles colocaram José lá dentro de um buraco, lá numa cisterna, e quando vinha passando os mercadores que compravam pessoas para vender lá no Egito, os irmãos venderam José lá para o Egito. Mas a gente lendo aqui toda a passagem de José, sempre diz: mas o Senhor era com ele. Aleluia. O diabo queria atrapalhar esse propósito que Deus tinha na vida de José. Mas o diabo também não sabia que, tentando atrapalhar José, levando José para uma terra longínqua, lá para o Egito, era lá que estava se cumprindo o propósito de Deus na vida de José. O diabo, sem querer, estava empurrando José para o propósito de Deus. José é vendido como escravo e um homem lá compra José, leva José para a casa dele e ele gostou de José. José era um moço inteligente, também de boa aparência. E ali, esse homem, Potifar, ele entregou lá a casa dele lá aos cuidados de José. Então, o diabo arma mais uma estratégia para tirar José desse propósito que Deus tinha para ele. Usa a mulher de Potifar. A mulher gostou de José e começou a assediar José. Mas José não caiu. José estava focado no Senhor e ele dizia: não, mulher, eu não vou ser infiel. Eu quero ser fiel ao meu Senhor que me comprou e sou fiel ao meu Deus. Aleluia. Então aquela mulher pegou as vestes de José na mão e começou a gritar na casa, dizendo
que José tentou agarrar ela. Era mentira, mas era uma estratégia do diabo. Então, José foi lançado na prisão. Lá na prisão, irmãos, o diabo pensou, agora ele vai ficar o resto da vida aqui na prisão, aqui não vai se cumprir o propósito. Então o carcereiro gostou de José e entregou todos os presos na mão, nos cuidados de José. Nem se preocupava mais lá com a cadeia lá. Deixou tudo nas mãos de José. Glória. José que cuidava lá dos presos. E a palavra diz, e lá na prisão o Senhor era com José. Amém. José, mesmo lá preso, José não reclamava, não murmurava de Deus. José continuava firme, focado e fiel ao Senhor. Aí, de repente, 2 presos que estavam lá, um copeiro, um padeiro, tem o sonho naquela mesma noite. E estavam ali contando o sonho ali, um sonho bem perturbador. E José conseguiu interpretar aquele sonho. E se realizou aquele sonho conforme a interpretação de José. Um foi morto e o outro voltou a trabalhar lá no palácio. José continuou preso. José falou para aquele que saiu, que foi de novo trabalhar no palácio, ei, lembra de mim, fala de mim lá para o rei. Só que o homem esqueceu, não falou nada. Aí, Faraó tem sonhos também perturbadores. E ele ficou muito aborrecido por aqueles sonhos, intrigado. Então vem todos aqueles adivinhos, tudo, e ninguém conseguiu interpretar o sonho do Faraó. Aí, aquele homem que estava lá na prisão lembrou de José. E disse, mas lá na prisão tem um homem assim, hebreu, tal. Ele interpretou o nosso sonho direitinho. Quem sabe ele interpreta. Então, aquele rei mandou chamar José e contou o sonho. Mas José primeiro orou ao Senhor e pediu a Deus que desse a ele a interpretação daquele sonho. Glória. José não falou, mas eu consigo interpretar. Cheio de vaidade, de presunção. Ele orou primeiro e pediu ao Senhor. E aquele sonho, José interpretou. E José foi levantado como governador. O diabo não conseguiu anular aquele propósito que Deus tinha para José. Mas por quê? Porque José era fiel, irmãos. Não vamos dormir, ficar sentado na cadeira, de braços cruzados e dizer, eu sei que Deus tem propósito, não vou fazer nada. A gente vê aqui que tanto José, que tanto Neemias, eles foram esforçados. Eles se esforçaram para isso. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, Jesus. É a mesma coisa, irmãos. Se a gente pedir para o Senhor, Senhor, me dá um emprego, abre uma porta de emprego para mim. Deus tem um propósito de um emprego. Mas aí aquela pessoa fica sentada, não sai para procurar emprego, diz, eu já pedi para o Senhor, eu sei que Deus tem um grande propósito na minha vida, eu já pedi um emprego, eu não vou fazer nada, eu vou esperar e esse emprego vai bater na minha porta. Não é assim, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim, meu Deus. Glória. Então, o que aquela pessoa vai fazer, aquele desempregado? Ele vai pegar o currículo e ele vai sair em lugar, deixando aquele currículo ali. E aí, naquele lugar onde tem o propósito de Deus, daquela pessoa receber aquele emprego, ali vai se cumprir. Aleluia. E ali a pessoa vai ter aquele emprego. Mas aquela pessoa tem que se esforçar. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.
José venceu. E foi lá no Egito, para lá onde o diabo mandou ele. Foi lá que ele foi grande. E ele ainda ajudou depois seus irmãos, porque veio uma fome muito grande. E os irmãos todos foram lá para o Egito, lá para buscar comida. E lá estava o irmão, vivo. E o irmão, José, ainda perdoou os irmãos. Aleluia. Ele tinha um coração temente a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória. Irmãos, mas o maior propósito de Deus foi Jesus. Amém. O maior propósito de todos esses que eu falei Glória. foi Jesus. Deus tinha um propósito com seu filho Jesus. Deus enviou Jesus a esta terra não simplesmente para Jesus curar, para Jesus libertar aqueles cativos, para Jesus ressuscitar. Jesus fez tudo isso na terra. Jesus ensinou, Jesus ressuscitou alguns mortos, Jesus curou, Jesus libertou. Mas não era esse o propósito de Deus para a vida de Jesus. O propósito de Deus era salvar a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Salvar a alma do homem. Glória a Deus. E Jesus sabia disso, irmãos. Mas tinha mais alguém que também sabia disso. O diabo. E de todas as maneiras o diabo tentou impedir esse propósito de Jesus morrer na cruz para salvar cada um de nós. Amém. Ele não queria Glória a isso. Deus. Ele queria que nós fôssemos condenados, que a gente não recebesse essa graça de Deus através de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Irmãos, Jesus nasce e o diabo usa estratégias para atrapalhar isso, Oh. para impedir esse propósito. E qual é a estratégia que o diabo usa quando Jesus nasce? Os magos foram avisados que havia nascido o Messias, o Salvador do mundo. E Herodes ficou sabendo, através dos magos, isso. Então, o diabo usa Herodes para levantar um decreto que todo o menino de 2 anos para baixo fosse morto. O diabo usou Herodes para tentar matar Jesus, para que não se cumprisse o propósito de Deus na vida de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, um anjo avisa Maria e José e mandam eles irem lá para o Egito Amém, Jesus. para salvar o menino. E Maria e José pegam Jesus e vão lá para o Egito e ficam lá, escondidos, para que o menino não fosse morto. Passou-se algum tempo, depois que Herodes morreu, então eles voltaram para a terra natal de novo. Amém, irmãos? Amém. Voltaram com Jesus vivo, para Jesus cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Glória a Deus. Eu quero falar para vocês de Marcos. Até não precisa vocês abrirem, por causa que é bem curtinho aqui que eu tenho para dar para vocês aqui. Glória a Deus, Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 8. O versículo é o 31. Marcos 8, 31.
E começou Jesus a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Jesus estava aqui já alertando os seus discípulos do que ele havia de passar. E que ele fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Glória a Deus. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Irmãos, aqui o diabo continua com as suas estratégias para que o Senhor Jesus não fosse para a cruz. Então, o que ele faz? Ele usa a boca de Pedro para dizer o seguinte: como Pedro falasse: ah, Senhor, mas de maneira nenhuma eu vou permitir que o Senhor vá para aquela cruz. Não, mas o Senhor não vai padecer. Para ver se Jesus dizia: então, se vocês vão me proteger, então eu não vou para a cruz. Usou a boca de Pedro. Não que Pedro fosse um homem mau. Pedro era um discípulo do Senhor, um apóstolo. Mas a estratégia dele era usar ali um próximo a Jesus para falar isso. Não, mas de maneira nenhuma o Senhor vai para a cruz. Amém. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Glória a Deus. Irmãos, eu fico a imaginar Jesus falando para Pedro: retira-te de mim, para trás de mim, Satanás. Que Pedro ficou até aborrecido com aquilo, mas o Senhor está me chamando de Satanás. Porque Pedro não percebeu, nem os discípulos que estavam ali perceberam que era o diabo por trás usando. Por isso, Jesus sabia. Oh, meu Deus. Por isso Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Porque tu só conhece as coisas dos homens, mas tu não conhece as coisas de Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para Mateus, irmãos. Porque tudo tem conexão. Amém. Amém. A Deus. Amém. Aleluia. Amém. Mateus 26. E o versículo a partir do 51. Mateus 26, 51. Diz assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, aqui não fala o nome, mas refere-se, eu imagino que seja Pedro, porque Pedro era o mais explosivo, né, o mais de temperamento forte. E eis que uns dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aqui, irmãos, depois que Jesus falou aquilo, repreendeu Pedro, que Jesus desceu do monte, então vieram os soldados para prender a Jesus. E mais uma vez um daqueles discípulos, ali usados ali, pelaquela estratégia do diabo, cortou a orelha do soldado para impedir que Jesus fosse para a cruz. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada,
porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí Jesus fala para esse discípulo dele que cortou a orelha: não precisa tu me defender. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos para me proteger? Foi isso que Jesus falou. Não precisa me defender. Tu acha que se eu quisesse, eu poderia orar ao meu Pai e ele mandaria legiões de anjos aqui para me salvar daqui? Mas como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Aleluia! O propósito de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, então agora entra aqui Lucas 33, que eu li no início para vocês. Não, Lucas 23. Lucas 23 e o versículo 33. O que eu li aqui no início aqui para vocês. Da abertura aqui do culto, irmãos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Aqui, mais uma vez, Jesus já havia padecido, já havia recebido a coroa de espinho, Jesus já havia sido blasfemado, chicoteado, e Jesus agora estava lá na cruz. Jesus já estava quase lá para cumprir o propósito de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Para salvar todos nós. Aleluia. Então, mais uma vez, o diabo usa a boca daquela gente, o psicológico daquela gente, para atingir até o psicológico de Jesus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Porque diz: o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Ou seja, mas tu salvou tanta gente, tu curou tanta gente. Salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, Satanás usando estratégia, usando o psicológico daquela gente ali, para dizer: mas tu não é o Cristo. Para dizer para Jesus: mas se tu é o Cristo mesmo, tu é. Será que tu é o Cristo? Porque tu está aí, todo machucado, aí com uma cruz, com as mãos pregadas, com os pés pregados, com uma coroa de espinho na cabeça. Está aí padecendo, mas será que tu é o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Jesus não abriu a boca, porque Jesus sabia que ele estava quase lá para cumprir aquele propósito que Deus tinha na vida dele. Então Jesus usa a boca ali de outro ali, daquele que estava pregado na cruz, para dizer isso. Mas se tu é mesmo o Filho de Deus, se tu é o Cristo, salva a ti mesmo. E salva nós que temos aqui junto contigo. Mostra aí o teu poder. O diabo ali tentando até o final. Tentando para que Jesus não fosse para a cruz. Então, Jesus diz: está consumado. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Jesus diz: está consumado. Aleluia! Glória a Deus. A palavra diz que quando Jesus morreu, que o véu foi rasgado
Ou seja, a partir dali veio a salvação para toda a humanidade, porque nós não estávamos mais embaixo da lei, mas nós estávamos vivendo agora pela graça. Glória. O diabo usou estratégias na vida de Neemias, na vida de José e depois na vida do Filho do Homem, de Jesus, o nosso Salvador. E todos aqueles propósitos se cumpriram. Amém. Jesus cumpriu esse propósito. Jesus morreu na cruz. E a morte de Jesus foi a vitória. Aleluia. Glória a Deus. E a morte de Jesus foi a derrota do diabo, irmãos. Aleluia. O diabo achava que não ia cumprir esse propósito. Ele usou várias estratégias, usou seus discípulos, usou a multidão. O que ele não queria era que Jesus fosse para a cruz. Amém, irmão? Amém. Glória a Para a Deus. gente terminar, irmãos. E assim é na nossa vida. Verdade, Jesus. O diabo sempre vai usar estratégias nas nossas vidas para que a gente venha desistir e para que a gente não alcance aquele propósito que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. E esse propósito na vida de cada um de vocês, a minha vida, vai se cumprir no tempo determinado de Deus. Assim como foi no tempo determinado de José, que não foi José ir para o Egito, no outro dia ir para a prisão e no outro dia ser governador. Verdade, Jesus. Aquilo demorou um tempo. Processo, Senhor. Não se sabe até quanto tempo José ficou naquela prisão. Mas José estava focado. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Que a gente esteja sempre focado. Porque o diabo sempre vai usar armadilhas, vai usar pessoas, vai usar circunstâncias para nos afastar dele. Verdade, Jesus. Glória. É como eu já falei aqui para vocês aqui, de alguém que ia na igreja, mas que ela falou, se for para o diabo tocar em mim e tocar na minha família, só porque eu estou procurando Deus, então eu não vou procurar Deus. Eu não vou mais na igreja. Essa pessoa falou para mim isso. Isso aí é uma estratégia do diabo. Para quem está com o coração fraco, com a mente fraca, para aquela pessoa que não está alimentada aqui pela palavra, então é uma presa fácil para o diabo manipular. Aí o que aquela pessoa diz? Eu não vou mais na igreja, porque depois que eu comecei a ir, depois que eu comecei a buscar, as coisas se levantaram, as coisas ficaram difíceis. E essas são as estratégias que às vezes as pessoas nem percebem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu espero que essa mensagem aqui tenha entrado no coração de cada um. Oh, meu Deus. Que essa mensagem aqui, irmãos, seja um exemplo para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. Para vocês terem sabedoria, para não caírem nessas estratégias do diabo. Amém, irmãos? Essa mensagem. Amém. Glória. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Receba essa mensagem de todo bom agrado do seu coração. Amém? Receba.